A dúvida, uma curiosidade, né? É. Como que era o J. Veloso, né? Lá de Minas Gerais, o cara que começou e com um sonho que eu acredito que é sonho de boa parte, né? De toda criança que principalmente cresce num grande centro do futebol. Então, rapaz, eu ainda, por exemplo, eu era apaixonado com rádio, né? Vai chegar lá, mas liga. Sim, A sim. história liga. Pode começar desde o início Então, a aí. história liga. Eu ainda novo comecei, hoje nós temos ainda, tem uma irmã que muito nos orgulha, morando no Córrego do Rio Preto. Hoje é município de Nova Belém, primeiro era município de Mantena, hoje é município de Nova Belém, comarca de Mantena. E Nova Belém, Itabirinha, algumas regiões ainda não tem fórum, então ainda é comarca, né? Por exemplo, aqui posso citar alguma coisa, Mirante, Teixeirópolis e Círculo Vizinho, que são comarca de Ouro Preto. Sim. Né? Nós estamos fora e, diga-se passagem, aí de primeiro mundo, né? Então, começamos lá, no futebol, por exemplo, nós começamos com o pai, saudoso, Isaías Ricardo Paixão, atletiano, que mora com a Deus há quase 18 anos. Isso é que me apaixonou. A gente andava, Milão, eu não tenho noção quantos quilômetros, porque eu sou ruim de guardar quilômetros, mas começamos assim com pelada, né? Peladinha mesmo. A gente tinha um campo muito, muito bonito, tinha um time fortíssimo em Rio Preto. Hoje infelizmente, a gente não tem sequer uma quadra, mas tinha um campo bonito. Hoje, onde a minha irmã Orlandina Veloso, João Fonseca, com certeza vai estar assistindo, nos prestigiando, nos acompanhando aqui nesse seu canal, que a gente espalha link aí para os 4 cantos do mundo, porque nós temos gente espalhada, família muito grande, família Veloso Paixão é muito grande. Então, o pai foi um dos melhores goleiros da região de Mantena. Eu não vi ele falando, mas desde criança ele levava a gente e ele teve um derrame no auge da sua idade, próximo aos 30 anos. Ele perdeu 99% da fala, né? Aquele goleiro que gritava e tal, né? Era um pegador de pênalti, inclusive. Ele teve um derrame, ele perdeu 99% da fala, nunca gritou com o J. Veloso. E ele esqueceu o movimento da perna esquerda, braço direito, foi uma coisa muito triste. Eu não vi esse início, porque eu era criança, mas aí eu já fui crescendo e nisso ele já não estava mais, já estava fora dos gramados, que perdeu toda a oportunidade. Mas o pai não sumiu dos gramados, porque a gente foi crescendo, começou lá nas peladas, eu não me lembro, na época, era muito raro, treinador, né? Não existia. Mas no córrego lá na época, através de garimpeiros, e pessoas que vinham de fora, então surgiu um garimpeiro, começou a treinar a gente 2 vezes por semana. A gente trabalhava, estava nas vagens de arroz, né? Arroz plantado na vagem, depois brejos, foi sumindo as vagens e aí a gente tinha 2 treinos por semana. O negócio de falando com você, a gente não tinha uma equipe para disputar campeonato, porque não tinha campeonato. A gente saía amistosos. A gente andava a pé, e eu lembro que a gente andou até 20 km a pé para jogar bola. Rapaz, distância. Hoje um jogador, vamos ali no Filadélfia, dá o quê? Uns 8 km? 6 a 8? É mais ou menos isso. Essa média, né? Acho que nem dá isso, não. Então, se você não passar, às vezes, conforme o jogador, se você não passar na casa dele para pegar ele, olha, a gente está indo, ele fala que vai e às vezes não vai. O cara tem uma base, acho que 20 km vai dar mais ou menos como daqui nas 2 placas, né? Com certeza. Então a gente fazia isso. Não é porque queria, porque não tinha outro recurso, né? não tinha transporte, então a gente fazia. Isso, time eles falavam time de moleque, né? Tipo de menino que falava lá. Hoje tem os nomes, né? Tem o Formiguinha, tem a Dente de Leite, tem Expressinho, tem tudo. Fraldinha, até fraldinha, até chegar o juvenil, juniores, né? Tem aí exemplo da Copa São Paulo, não teve a última devido à pandemia, né? Mas então, a gente fazia isso porque a região lá de Limeira, Pitembo,
E o pai sempre acompanhando a gente. Tinha vez que a gente saía, uma coisa que me marcou lá, ainda adolescente, criança, pré-adolescente para criança, eu quero dizer um abraço aqui, bem caloroso, com muito amor na família Lopes Rocha. Eles carregavam a gente, depois que começou a surgir transporte, né? Primeiro era a pé, depois quem podia sair, alguém ia com os animais. Mas começamos a sair 2 equipes no picape. Você imagina, 2 times no picape. Para jogar. Jogar. Lá também era titular aspirante? Ou era titular aspirante, era. E eu joguei uma temporada boa no aspirante. E eu era um cara, nunca fui craque, não. Mas eu tinha um problema que a torcida gosta até hoje. Gols. Fazia com facilidade. Você era atacante? Atacante. Posicionava bem. E acreditava sempre. Fazia gol, era média boa de gol, porque eu nunca fiz, até hoje eu estava assistindo o jogo domingo, naquele empate seus com o Ceará, só eu e a esposa que é flamenguista, e eu fiquei irritado como se eu fosse flamenguista, com o Gabigol, entendeu? Mas eu entendo o lado dele também. A pessoa, tipo assim, querer fazer o gol, o segundo antes de fazer o primeiro, sim, ou o terceiro antes do segundo. Então acontece isso, né? Mas então, coisa, Milão, que eu nunca fiz foi escorar em jogador, em companheiro meu. Eu sempre me dediquei o máximo para ajudar a equipe. Eu tive muito problema em Minas depois que eu passei a jogar no time adulto, com o Raimundo Lopes. Raimundo, me permite falar uma coisa aqui? Que você me impediu aí de ajudar mais a equipe. Até não botava para jogar? Não botava. De problema extra-campo, né? Eu aceitava, mais ou menos sabia por que, não vou revelar aqui, claro. Ele sabe, com certeza, escutando eu falar, ele vai sorrir agora, porque é o melhor amigo que eu tenho no interior de Minas. Mas a gente tinha problema. Mas você tinha um B.O. fora do campo? Nossa, pra você ter uma ideia, é tipo Edmundo com Romário. Mais ou menos. Mas jogava para a equipe. Sim. Né? Pessoal, o Romário não pode jogar junto com o Edmundo, por que não? Então, e você saindo lá da molecagem até chegar num jogo amistoso, mais oficial, nós fomos jogar no Espírito Santo lá na época. E nosso time era muito bom. Era chamado de... Até hoje fala. Pode colocar qualquer nome lá, mas não tem como não falar. O Rio Preto do Córrego dos Velosos. Que lá fala córrego, né? Que fala gleba, fala linha, fala... Vamos jogar no lote tal, comunidade tal. Lá a gente fala córrego. Minas usa córrego, Espírito Santo também. Então, eu lembro direitinho, nós fomos jogar. Hoje tem 2 equipes desse distrito. Tem Ajax, Barra Mansa, inclusive eles divulgam comigo aqui, no qual você é um dos, minha esposa sempre fala, poxa vida, a família do Milão, os caras que mais te ajudam nesse trabalho de, não, vamos chegar lá, mas porque liga tudo, né? Liga tudo, a gente não tem como não ligar desde o início aqui. Então, nós fomos lá e no primeiro tempo nós viramos perdendo o jogo de 1-0. O time era tão bom que tinha que comer tranquilo no banco. Ficar no banco do time daquele era igual hoje um atleta. Você ficava puto no banco? Não, de boa, tranquilo. A torcida que ficava puto, porque a fase era muito boa. E o time passando sufoco, mas 1-0. Aí eu lembro, esse jogo é um jogo que me marcou, amistoso. Esse marcou. O saudoso pai estava lá. Eu tinha eu, João Batista. Um abraço aí, compadre. Belo Horizonte. É difícil uma família toda atleticana, essa é, viu? Compadre João, comadre Luzia, Camila, Genivaldo e Fanuel, são todos atleticanos. E os filhos do Fanuel, do Genivaldo, a Camila não quis ter ainda, né, Camila? Até agora todos atleticanos. Eu sei que jogava eu com o compadre João nessa equipe. E aí, o time virou perdendo de 1-0. E começou uma discussão entre a equipe. Mas uma coisa seria inédita. Os caras falaram, inclusive, ele tinha Raimundo, Edmilson Lopes, Edmilson Lopes e José Lopes. São 3 irmãos que jogavam nessa equipe. E eu, mas o meu irmão, jogava. Tinha um Carlos Alberto, um abraço aí na Itabirinha de Minas. Também jogava, só que no aspirante. E aí eles começaram a discussão, falou, olha, se ele me chamava de uns neguinhos, outros Jorginho, tinha apelido de Jorginho lá. Hoje é Jota Veloso, né? Falei, se o Jorginho não voltar para o segundo tempo do jogo, a equipe não vai jogar o segundo tempo, nós não vamos voltar. Vai ser feio para nós, mas não vamos voltar. Aí o treinador teve que colocar. Mas eu falei, não, gente, ele não teve coragem de colocar. Né, Raimundo? Você não teve coragem de colocar. Não, ele não colocou. Ele ficou com vergonha, não teve. Perdeu o time.
Sim, Foi do time, não. Na verdade ele não colocou porque senão ele perdia o Não, combate. não, ele ficou, ele não conseguiu, não é nem falta de humildade, ele ficou com vergonha, eu acho. Porque ele sabia do que se tratava. A Rosilene Mantena, Arlete Vitória, a Marlúcia, Maria Lopes, que é a esposa do Edson Francisco, foi um dos goleiros nossos, está no Rio Preto também, lá no Corte dos Veloso, a Guinel Veloso Rosário. Então, ele deixou a parada, jogou para cima dos irmãos. Então vocês se viram e chamam ele, porque ele ficou com vergonha, sabe? Sabia que... Aí os caras falaram, pai, mas esse jogo é dele, eu estou escutando. Estou escutando. Aí as irmãs da torcida, a pequena torcida, muito inflamada, organizada, falavam assim, você vai colocar o Jorginho jogar ou não vai? Ou vai tomar mais gol aí? E eu tentando, inclusive apoiando ele, falei, não, gente, o time está bem. E estava bem mesmo. Estava ganhando? Não, estava perdendo, estava perdendo 1-0. E aí, ele conversou com os irmãos, ele tem nos Estados Unidos, Joãozinho Veloso, se estivesse assistindo esse programa aí, com certeza eu vou fazer todo mundo assistir. Vou fazer todo mundo assistir. Tio João, tio Nata, o tio João está nos Estados Unidos, ele também jogava, e ele falou assim, não, realmente, a pré-eleição aqui, essa reuniãozinha tem sentido, você tem que ir para o segundo tempo. Eu falei, mas vai tirar quem, cara? Aí tinha um tal do Zé Carlos, que é um primo meu, por muita temporada em Portugal, hoje está em Itabirinha, hoje é um dos mestres de obra, muito bom. Ele falou, ô primo, entra no meu lugar. Eu falei, não, mas não, assim não funciona, né? Tipo assim, você está vendo, e eu chego, Milão, entra no meu lugar aqui. Não, o treinador tem que chegar em você, Milão, aquece aí, né? Vice-versa, aquece, então vai entrar, né? Então, ele não teve essa coragem de vergonha, viu, Raimundo? Você está perdoado e obrigado por ser o melhor amigo meu. Hoje já provou isso como vereador, me trazendo em Colatina para embarcar de volta para Rondônia. Você, ó, cara, você mora aqui, ó. Então, você sabe por que eu também sei. E aí, eu só sei que eles arrumaram um jeito e aí tiraram o Zé Carlos. Era um puta meio nosso, meio campista. Tipo você. Armava com facilidade, não era de fazer gol, nunca foi de fazer gol. Você ainda faz, o Zé Carlos não. Não é Zé Carlos? Ele falou assim, ó, se ele não me tirar, eu vou sair para você entrar. Mas nós não podemos voltar com o tempo de jogo, não existe, a gente nunca fez isso. E nosso time era respeitado. E aí, o Milão e telespectador, ele arrumou um jeito, aí foi Edmilson, Zezinho, né? E eram irmãos dele. Aí veio o Joãozinho Veloso, que é meu tio, o meu irmão, João Catuaba, e o Zé Carlos falou, se ele não trocar, eu vou sair para você entrar. Mas aí ele conversava lá e falou, ó, o Raimundo quer você ir pro jogo. Falei, mas ele não pode falar comigo? Falei, rapaz, deixa de moar, o time não volta sem você pro segundo tempo, então vamos pro jogo e acabou. Eu já estava trocado, aí eu lembro que o intervalo ficou, não era normal você ficar nem 10 minutos de intervalo, mas deu mais de 20 minutos, e o time lá esperando, né? E aí, gente, vai voltar ou não vai? Estão com medo? Uma confusão e tal. Maldita hora que eles falaram que estava com medo, né? Aí você voltou pro jogo? Aí foi pro jogo, aí saiu o Zé Carlos, e eu entrei. Primeiro minuto, Milão, parece coisa como é que fala? De caçador e pescador, mas eu lembro direitinho. Primeiro minuto de jogo, e ele me colocou, arrumou um jeito lá, saiu meio campo, não era meio campo, ele não jogava de meio campo, não tinha jeito. Então, ele fez uma mexida lá, né? Tacha, tirou alguém e colocou lá. Não me lembro quem foi pro meio, mas só sei que me colocou no lugar e não era o lugar que eu jogava. Me colocou de ponta à esquerda, ponta direita. Eu jogava bem de centroavante, e incrível que pareça, mais para a esquerda. Até talvez meio esquerdo daria, mas era centroavante. Ficava no banco tranquilo, sem problema. Aí eu entrei de ponta direita. E foi... Acho que não chegou nem a dar nenhum minuto. E ele sempre gostava, bola nele, porque ele gostava de fazer gol. Ele fazia. Mas esse primeiro lance, em menos de um minuto, eu lembro que teve a saída de bola, ele que estava de centroavante. Teve a saída de bola, foram uns 3 toques. Zé Rainha, que mora em Campo Novo. Hoje tem WhatsApp, Zé, você pode estar... Mas pera, deixa eu entender. Esse cara aí, o cara que estava te barrando, ele era jogador também? Jogador e bom. Raimundo, jogador e bom. Era um dos meios. Ele era mais meio que centroavante, ele cismava que era centroavante. E ele fazia os gols, entendeu? Ele era um dos goleadores do time, sempre foi. Hoje eu não sei se ele está jogando ainda, eu estou com 62, ele está nessa média de idade um pouco mais. Ele era muito bom centroavante, atacante. Mas então ele era o diretor técnico e jogador, entendeu? Então eu entrei no jogo nesse lance de menos de um minuto, eu
essa bola passou para mim de forma descorada, ela veio em mim, Zerainha, um dos melhores lateral esquerdo, já conhecemos na região lá, mora aqui em Campo Novo, é pecuarista aqui em Campo Novo. Quero trazê-lo aqui. Se você me permitir, ele vai se virar e vir aqui marcar, você pode ver quando me avisa uma semana, entre em contato que eu quero ver esse programa aqui. Eu acredito que vai lembrar de alguma coisa também. Então, ele pisou nela, eu peguei a bola e passei por uns 2 marcadores e mandei ela para a área para o rapaz fazer o gol. E fechei na área. Ele foi na condição, bateu, o goleiro rebateu. Eu não sei porquê, mas coisa combinada, mas não foi. Ele rebateu na minha direção. Foi, agora não tem como tocar para ninguém não. Fiz o gol de empate. Isso dentro de 1 minuto, aproximadamente. Aí eu lembro direitinho que quando eu saí pro lado dele, né, ele chutou o cara, obrigado, você chutou, fez o cara rebater para mim, mas ele não deu para tocar mais para você não. Aí o pai dele, eu sei que invadiu o campo, me abraçou e eu lembro direitinho do seu neném. Um abraço, um beijo no seu coração ainda, dona Preta. Ele falava assim, mas como que você fica no banco? Foi pergunta pro seu filho. É ele que tem que responder, mas o time é bom, calma. Esse gol não tem nada a ver, esse gol não é do senhor, esse gol é do meu pai. Travessei de um canto para outro, fui lá, pai, senhor, o senhor vai sair, senhor, né? Eu sei que eu enchi esse Raimundo de bola no segundo tempo, como ponteiro, e tinha negócio de ir cruzar, né? Uhum. Mas Naquela sempre fechado. mais ainda, né? Era. Hoje não fala ponteiro, não tem ponteiro mais. Né? Verdade.